No vídeo de hoje, então, a gente vai começar de fato a explorar todas as possibilidades que a nossa estrutura nos dá e vou mostrar aqui para vocês os usos mais básicos, tanto do Pretlinks como do Elementor, como a gente pode criar alguma página e fazer uma pre-sell de repente de uma maneira bem simples e rápida. Beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender essas duas coisas. E lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para você receber todas as notificações de quando sai um vídeo novo aqui no canal. Oi, eu sou o Will e no vídeo de hoje então a gente vai finalmente começar a utilizar a nossa estrutura que a gente veio construindo ao longo dessa série aqui no canal. E caso você ainda não esteja por dentro do que eu estou falando, eu vou estar deixando um card aqui em cima com a playlist, onde a gente tem desde o início de como você vai construir uma estrutura bem similar a essa aqui. Se você seguir o passo a passo vai ser idêntica com essa aqui, que eu acho que é o melhor caminho para que você possa aproveitar ao máximo esse conteúdo. Mas, sem mais enrolação, então a gente vai vir aqui para nossa tela, tá? E o primeiro ponto que eu preciso mostrar para vocês, que eu acho que é o mais simples de entender, é justamente o Pretlinks, tá? O Pretlinks é uma ferramenta gratuita e também pode ser paga, caso você queira, mas eu utilizo apenas a parte gratuita e já me atende muito bem. E o que eu faço aqui, tá? O que eu olho de fato? Normalmente eu pego algum link dentro da Hotmart, a gente já vai mostrar isso aqui para vocês já já. Mas o que pode acontecer também, tá? Pra galera não ficar com receio ou dúvida, qualquer link que eu quiser, acho que não precisa nem da Hotmart, qualquer link que eu quiser eu consigo redirecionar. Então o que vai acontecer? Eu vou em adicionar novo, aqui eu vou dar um título, um nome, para que eu possa identificar redirecionamento do Google. E aqui eu posso colocar qual que é o URL alvo, para onde que eu devo direcionar, né? O target, para onde que eu vou direcionar quando a pessoa acionar esse link dentro da minha estrutura. Na parte de redirecionamento, você pode entender um pouco mais aqui nessa setinha se você quiser, mas você pode deixar aqui o temporário ou permanente. No caso, como a gente não vai mudar isso aqui muito, você pode pôr permanente, mas eu utilizo o temporário porque pode ser que de repente você coloque aqui um famoso search para rastrear o seu link, ou você muda esse link de afiliado, mas não vai mudar aqui a URL dele. E aqui está o pulo do gato, que vai ser onde a gente vai de fato colocar um nome que eu vou passar para as pessoas para que elas possam acessar esse link e de fato ir para a página que eu quero. No nosso caso, vamos escolher o nome Google para que fique fácil e que eu entenda e que eu lembre também para onde que está indo esse direcionamento. É importante fazer sentido para onde eu estou mandando esse pessoal. E aí, a partir desse momento, eu vou ter aqui o título do link, né? Então eu sei o título dele. Essas partes aqui seriam do Pro, mas pra gente não faz diferença. Vejo quantas pessoas já clicaram nesse link, quando ele foi criado, e aqui eu consigo pegar qual que é o URL dele. Se eu clicar aqui, ele já copia para mim, e aí eu posso colar num vídeo meu no YouTube, dentro de um e-book, num grupo de WhatsApp, aonde for necessário. Beleza? E se eu colar ele aqui e acessar, ele vai milagrosamente me levar para o site que eu coloquei lá atrás, né? Então ele vai me mandar diretamente para o site do Google. Então, detalhe, tá? Repare que a gente está usando a nossa estrutura, né? Então, quando eu coloco aqui, eu estou dentro da minha estrutura, mas eu faço um redirecionamento. Eu não estou mascarando, eu estou redirecionando. Tem algumas ferramentas, como por exemplo a ferramenta Ninja, onde eu consigo abrir o Google dentro da minha estrutura, dentro do meu site. Tá? E aí vai ficar lá em cima de one.com/Google e o site do Google. Eu não direciono para o URL do Google. Tá? Isso pode às vezes ser vantajoso ou não, vai depender muito da estratégia que você quer e da impressão que você quer passar para o cliente. Mas caso vocês tenham interesse em conhecer mais, eu vou estar deixando o link das ferramentas Ninja aqui embaixo. Tá? E claro que você comprando através do meu link, você me ajuda bastante e contribui aqui com o canal também. E a outra parte que a gente vai dar uma fuçada agora, uma mexida, vai ser na questão do Elementor, tá? O Elementor, como a gente falou já no vídeo passado, a gente tem ele para poder construir páginas através do WordPress sem a necessidade de conhecimento de programação. Ressalto aqui que é importante, eu ressalvo, né? É importante você saber um pouco de programação. HTML e CSS vai te ajudar muito a sempre manter a ferramenta dentro do free, mas você não precisa se tornar um programador da noite pro dia. Você pode pegar algumas coisas ali no Google sem problema algum, tá? Então aqui a gente praticamente eu nunca mexi
tá? Eu, sendo sinceramente com vocês, nunca nem mexi aqui. Então, como é que a gente cria essas páginas? A gente vai vir em páginas e aqui já começa a primeira coisa importante que a gente tem que ter em mente e não pode se esquecer. A partir do momento que eu vou adicionar uma nova página, eu não posso ter ela com a mesma URL que eu coloquei lá no Pretty Links, tá? Então eu não posso ter duas URLs iguais dentro da minha estrutura. Lembre-se sempre disso, ok? O título que você vai dar nessa página normalmente vai se tornar o URL dela, mas você consegue mudar. Então aqui eu vou colocar Elementor. Will, aonde que eu vejo o nome, qual vai ser o URL e como é que eu coloco isso de fato como Elementor, tá? Modelo de página, a gente vai colocar aqui Elementor Canvas, isso aqui é importantíssimo também. E o link permanente é o URL que ele vai ficar, então vai ficar aqui embaixo, ele até mostra, doonde.com/Elementor. Eu acho que eu tô com a cara bem em cima, então eu não consigo subir mais a tela. Deixa eu tirar aqui. Aumentar um pouquinho aqui, não vai ficar problema. Mais fácil ainda. Aqui no canto, então, eu tenho o Elementor e aqui eu tenho a URL completa de como ela vai ficar para o cara poder acessar ela depois. Eu já posso publicar ou salvar como rascunho. A diferença é que se eu publicar, ela já vai estar pública para qualquer pessoa acessar. E se eu só salvar como rascunho, ainda ninguém vai ver essa página. E aí, depois, por fim, eu vou vir aqui em editar com o Elementor e ele vai carregar para mim tudo de novo. E aí eu acho que aqui a gente volta a minha carinha linda aqui do lado. Eu vou deixar aqui uma enquete, né, uma pergunta para vocês. Através do Elementor a gente consegue salvar alguns modelos, que no caso aqui a gente não vai ter, tá? Nos meus modelos a gente vai ter só algumas páginas que de repente você pode usar, se você tivesse interesse, se alguma coisa te encaixar dentro do seu negócio. Mas eu conseguiria salvar e disponibilizar de repente algum modelo para vocês de uma pre-sell, por exemplo. Então, caso vocês tenham interesse, comenta aqui embaixo, sim, Will, que faz uma pre-sell, comenta num vídeo, aí a gente faz um aulão aí, de repente, num sábado, numa segunda, numa live, e a gente faz um aulão aí de como criar uma pre-sell e eu disponibilizo ela para vocês aí no final do vídeo, para vocês estarem fazendo o download, de uma forma que você só troca a imagem e texto ali rapidinho e já consegue realizar essa pre-sell, tá? No nosso caso, como a gente não tem esse modelo pronto, a gente vai criar algo do novo, tá? E aqui, para não delongar muito o vídeo, eu vou passar um pouco para vocês sobre o conceito básico, mas vocês precisam fuçar, precisam mexer, tira um tempo, algumas horas, para que vocês consigam ir vendo. Will, eu vou até aumentar minha cara aqui. Qual a dica que você dá se eu estou começando, se eu estou no início? Cara, clone páginas, mas de uma forma visual, né? Abre essa página que você quer fazer algo parecido e vai replicando, né? Tem várias páginas de vendas que eu repliquei, eu não clonei ela, mas eu repliquei dentro do Elementor para mim aprendendo a utilizar a ferramenta. Então é uma dica que eu deixo aí para vocês, para quem quer aprender mais sobre o Elementor mais rápido. Tente pegar alguma página de venda que você gosta e clona ela, mas fazendo os elementos, pensando em como você vai separar nos bloquinhos e realizando eles aí. Beleza? Vou voltar aqui então para a tela. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a estrutura, né, que ele chama aqui. Se vai ser uma estrutura completa, a página toda. Se eu vou dividir ela em duas, normalmente quando eu tenho e-book eu coloco uma foto aqui, formulário do lado. Se eu quero dividir em três, normalmente vou colocar em benefícios de produto, 3 ou 4, né? Quero colocar ali quais são as características, quais são os depoimentos. Muitas vezes você pode usar uma dessas duas estruturas. Ou então essas aqui também, quando você tem um conteúdo principal e uma página aqui do lado, normalmente visto em blog, tá? No meu caso aqui a gente pode colocar uma completa, tá? Só para a gente começar. Repara que ele veio aqui em cima. E aí, para eu configurar isso aqui, qualquer coisa que eu quiser, eu clico aqui no meio, né? Eu poderia arrastar e trocar esses blocos com outros, mas no caso eu só clico aqui e tudo que eu tiver aqui relacionado ao layout dele e ao estilo, eu vou estar aplicando a essa estrutura. A partir do momento que eu volto aqui para o menu e dou um clique na setinha voltar, eu tenho esses elementos, eu consigo arrastar para dentro dessa estrutura. Então, por exemplo, quero pôr um título, adicione seu título aqui, página teste, certo? Eu quero centralizar ele, cara, muito similar ao Windows. Will, o que é tag HTML? A gente está envolvendo programação de novo? Sim e não. No seu caso, como a gente não está fazendo uma página para SEO, principalmente normalmente, né? A gente está usando para tráfego pago, a gente não precisa ter uma preocupação. Se você tiver um conhecimento e quiser estudar sobre HTML, semântica,
para posicionar a página dentro do Google, né, de forma natural, sem ter que pagar, aí você pode se preocupar com isso, mas no nosso caso não precisa tanto assim, beleza? Como é que a gente volta? Eu sempre clico aqui e aí ele volta aqui no Elementor de novo e eu tenho tudo que eu preciso usar. Coisas básicas, eu vou ter título, texto, imagem, vídeo a gente vai utilizar bastante, botão e o divisor eu gosto de usar porque a gente dá um design ali, um que a mais, né? O divisor nada mais é do que um risco ali que vai dividir a sua tela, beleza? E outros recursos que eu uso, aqui tem tudo Pro, eu nunca usei o Pro, então não sei o quanto que é legal, o quanto que não é, que eu acabo utilizando às vezes. Do geral, é a lista de ícones, onde a gente consegue ter uma listas aqui com ícones do lado, tá? E o próprio código HTML, quando eu preciso de repente colocar algum código, personalizar alguma coisa ao meu gosto dentro da página. As outras coisas, as principais que a gente vai utilizar e que a gente vai mexer aqui, praticamente está dentro de estilo, mas também dentro do estilo da própria estrutura que a gente vai criando. E claro, eu posso colocando depois aqui uma estrutura de duas, onde eu posso vir aqui e colocar vários textos, por exemplo, né? Coloco um texto aqui. Se eu quiser duplicar esse texto, eu consigo vir duplicar ele por aqui. Se eu quiser colocar de repente uma imagem, eu ponho essa imagem aqui do lado, tá? Eu posso colocar de novo uma outra aqui de 4 estruturas com 4 imagens cada uma. Se eu quiser duplicar, mais uma vez, duplico, clico e arrasto, mudo ela de lugar, tá? Ele é super versátil, super fácil da gente estar utilizando. Então, cara, é aquilo que eu falei, dá uma fuçada, vai mexendo nas coisas que a gente consegue estar cada vez mais utilizando. Parte de estilo aqui para vocês, a questão de no avançado, na verdade, margem, pensa que a margem ela vai pegar o elemento para fora e padding ele vai pegar do elemento para dentro. Então eu quero uma margem, eu vou estar distanciando uma coisa da outra. Quando é o padding, eu vou estar meio que jogando para dentro essa margem, é como se fosse uma margem para dentro, tá? Então eu vou estar diminuindo, dependendo de como está a estrutura do HTML, vai ser muito similar visualmente, mas tem essa diferencinha, então toma cuidado com isso às vezes na hora que você for mexer. Do resto, não tem segredo, é só a gente criar a página da forma que a gente precisar. E cara, é super simples, como eu falei, arrasta, coloca, põe seu texto depois, você consegue editar o texto aqui como se fosse no Word. Você pode clicar aqui para ele colocar uma barra de ferramentas ainda mais completa. Tem bastante coisinhas que você vai mexendo e é muito simples de utilizar. Como eu falei, vai depender mais agora de vocês, de estarem fuçando, de estarem dando esse passo além para conseguir utilizar e criar as páginas que vocês precisam. Ou, no caso vocês quiserem uma pre-sell, a gente pode estar fazendo um aulão, né? E eu vou criar a pre-sell aqui junto com vocês, de uma forma que vocês possam depois utilizar ela para qualquer página, para qualquer pre-sell de qualquer produto que vocês queiram. Basta comentar aqui embaixo que eu trago esse vídeo e aí depois eu disponibilizo isso para vocês fazerem download também. Beleza? Eu acho que o vídeo que eu tinha hoje era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que a gente tenha agregado bastante nesse conteúdo. A gente está chegando no fim, né? Basicamente, eu acho que a gente chegou no fim do curso, a não ser que vocês queiram, de fato, esse modelo aí da pre-sell, porque para subir campanha, cara, tá cheio de vídeo, né? Inclusive, para clonar através do Elementor, caso você queira clonar com código, eu também fiz um vídeo, vou estar deixando o link aqui. E campanhas do Google Ads também a gente está recheado de vídeos aqui de como subir campanha. A única coisa que vai mudar é que você não vai ter seu link de rastreio, né? Porque o link de rastreio vai estar dentro da página. Você vai direcionar a sua URL final para a sua estrutura. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ajudado. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguém que você saiba que precisa. E deixa um joinha aí para estar fortalecendo o vídeo cada vez mais. Meu forte abraço. Vou estar deixando 2 vídeos aqui para vocês continuarem aprendendo aqui dentro do canal. E até a próxima. Fui!